Você crê nisso, que Deus é bom? Porque às vezes a gente sabe, mas não é revelação no nosso coração, né? Uma coisa é saber, outra coisa é viver, né? Então, se você vive a bondade do Senhor, meu irmão, se prepara. Se prepara que Deus vai operar o milagre que você está precisando na sua casa, na sua vida, na sua família, porque Deus é bom. Independente do que a gente está passando, dependendo dos problemas, das circunstâncias, Deus continua sendo bom. E Ele te ama, e Ele está com você, Ele está comigo. Aleluia! Vamos ter essa convicção, amém? Então, lá em 1 Coríntios, do 10 ao 11, diz o seguinte. Vai aparecer aqui, né? Quiser abrir. Diz assim. Amém? Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Então, eles quem nessa passagem? Está se referindo ao povo de Israel. Então, essas coisas que aconteceram ao povo de Israel servem como exemplo para nós nos dias de hoje, amém? Porque muita gente fala o seguinte, a gente aprende com os nossos erros, né? Você precisa viver para aprender. Mas não necessariamente. A pessoa que é sábio aprende com os erros dos outros, é ou não é? Eu mesmo não quero viver para aprender não, meu irmão. Eu prefiro, se for para evitar sofrimento, eu vou preferir isso. E você também, amém? Não é melhor? Para que passar por sofrimento, minha gente? Não tem necessidade. Então, a gente aprende com quem já viveu. E eu vejo isso no Antigo Testamento, né? São tantos exemplos de pessoas que, mesmo sem o Espírito Santo naquela época, mas obtiveram êxito nas promessas do Senhor. Foi ou não foi? Na fidelidade. Amém? Então, eu me inspiro muito com aquelas pessoas do Antigo Testamento e eu creio que eu e você também devemos olhar o Antigo Testamento dessa forma, como alguns exemplos do que fazer e do que não fazer a vida daquelas pessoas, amém? E uma das histórias que eu gosto muito é a história de José, que hoje é, inclusive, sobre o tema que eu vou ministrar hoje, né? Sobre do poço ao trono. Chique, né? Achei chique. Foi meu esposo que deu a ideia. Mas ele tem... Fui eu não, mas eu amei. Do poço ao trono. Gostei. Do lixo ao luxo, né? Gente, a gente sabe que no Antigo Testamento, não só no Antigo Testamento, mas, enfim, na palavra do Senhor, na Bíblia, nós temos promessas condicionais e promessas incondicionais. O que são promessas condicionais? São aquelas promessas que vão acontecer na nossa vida que dependem de nós, depende do homem. Amém? E o que são as promessas incondicionais? As promessas incondicionais é que independem de nós. Um exemplo, Jesus vai voltar. Independente da minha ou da sua resposta, ele vai voltar. Amém? Então, a gente vê várias coisas, vários exemplos disso na Bíblia. Lá em Isaías, do primeiro, vamos ver um exemplo. Lá em Isaías 1, do 19 ao 20, diz o seguinte. Se vocês... Esperar um tempinho, né? Isaías 1, do 19 ao 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois o Senhor é quem fala. Então, essa palavra se é o quê? Nos dá uma condição. Se. Isso significa que algumas promessas só vão acontecer na nossa vida se tivermos uma boa atitude diante de Deus. Amém? Você tem promessas do Senhor? Amém, glória a Deus. E Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer que essas promessas... Ele é o maior interessado para fazer com que essas promessas se cumpram. Mas nós precisamos cooperar com Deus, porque às vezes a gente não está ajudando. Deus está olhando para a gente e fala, minha filha, meu filho, me ajuda a lhe ajudar. Porque às vezes a gente está mais atrapalhando do que ajudando, é ou não é?
Então, a gente precisa fazer de tudo, meu irmão, para ser fiel ao Senhor e dar boas respostas a Ele. Amém? José, eu queria contar agora um pouco, contextualizar um pouco da história de José. Vamos lá, José, ele era Vamos lá, José era filho de quem? De Jacó. Quem é Jacó? Jacó que segurou o anjo. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Esse é o Jacó. Amém? E Jacó, não sei se você se lembra, ele trabalhou 7 anos para conseguir casar com sua esposa, Raquel. Quando ele trabalhou 7 anos, ele foi enganado pelo sogro e deu a irmã Lia por engano. Por engano não, né? De propósito. Para prender mais Jacó. E Jacó trabalhou mais 7 anos por Raquel. Então Jacó queria muito Raquel, né? E a Bíblia fala que Jacó gostava de Lia, ou de Raquel, mas desprezava Lia. Então Lia era desprezada. Por causa disso, Deus fechou o ventre de Raquel. Então, Raquel orou muito, pediu muito ao Senhor, e Deus abençoou e abriu o ventre de Raquel. Quem foi que aconteceu? Quem foi que nasceu? José. José nasceu. José nasceu. José era o primogênito de Raquel. Então, José era o queridinho de Jacó. Jacó mimava José, porque era o filho desejado dele, da esposa favorita dele. E a Bíblia fala que todos os seus irmãos tinham ciúmes, inveja do jeito que Jacó tratava José. Então você para e pensa, José não tem culpa. Ele tem culpa da inveja dos irmãos? Não tem culpa. Ele teve culpa de seus irmãos o venderem como escravo? Ele não teve culpa, né? Ele não teve culpa do faraó acusar José de adultério com a sua esposa. Ele não teve culpa. Foram coisas que aconteceram, circunstâncias que aconteceram, que chegaram até José e fizeram com que ele fosse prejudicado. Então, da mesma forma, na nossa vida, meu irmão, vão surgir circunstâncias, vai surgir problemas que muitas vezes não dependem de nós, simplesmente acontece, porque a gente está no mundo caído. No mundo tereis o quê? A aflição. Os problemas vão chegar, as circunstâncias ruins vão chegar, mas aí é que tá. Como é que nós vamos reagir a essas circunstâncias? Como é que a gente vai encarar? Porque José tinha tudo para ser amargurado. José tinha tudo para ficar com raiva do mundo, de Deus, de tudo. Mas não, ele se agarrou a algo muito maior. Ele se agarrou ao quê? A visão que Deus deu. Então, assim, contextualizando para você que não conhece a história de José, né? José, um belo dia, estava dormindo, teve um sonho, daqueles sonhos que bem intensos, né? Que os irmãos e o seu pai estavam se prostrando diante dele. E ele foi contar a seus irmãos e ao seu pai. Quando ele foi contar, o que foi que aconteceu? Os irmãos ficaram indignados. Você está dizendo que eu vou me ajoelhar a seus pés, né? E ficaram com inveja de Jacó, ou de José. E aí, o que foi que aconteceu? Planejaram de matar José. Mas a Deus colocou a mão, né? E não deixou que José fosse morto. Pelo contrário, José foi vendido. Colocaram José aonde? No fundo do poço, né? Literalmente, ele estava no fundo do poço. E aí, José foi vendido como escravo. E a Bíblia diz que ele foi vendido como escravo, foi trabalhar lá para o Egito. Foi trabalhar lá no Egito para o rei Faraó, né? Potifar, o nome. E aí, quando ele estava lá no Egito, a Bíblia diz que ele foi o quê? A mão do Senhor estava sobre ele. E a gente vê isso várias vezes na Bíblia, na história de José, falando que a mão do Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Ele estava passando por tudo isso, meu irmão. Ele saiu do lixo ao luxo, como disse aqui Rômulo. Mas o Senhor, enquanto ele estava no poço, enquanto ele estava no deserto, né, passando por tanto sofrimento, o Senhor estava com ele. E o Senhor o favorecia em tudo. Você pode dizer, como assim o Senhor favorecia ele? Ele era escravo, mas ele era favorecido pelo Senhor. Porque enquanto ele era escravo, ele era o melhor escravo que se tinha naquele lugar. Olha só que bênção. Amém, meu irmão. Que atitude nós temos tomado diante das circunstâncias? Deus é contigo. O Senhor é contigo, não importa.
Porque desde o dia que José teve o sonho, tudo parecia que foi por água abaixo, né? Tudo começou a ir para trás. Parecia que os problemas só aumentavam. Mas José escolheu não olhar para essas circunstâncias. Porque, vamos lá, é difícil para uma pessoa que teve tudo, que foi mimado, que vivia numa situação confortável, do nada, tá sendo tratado como um escravo. É difícil. Mas ele olhava tudo aquilo, ele tinha uma perspectiva diferente diante das circunstâncias. E assim nós também devemos agir. Nós não podemos olhar, meu irmão, para as circunstâncias que a gente está vivendo, mas para o propósito e para a visão que Deus lhe deu. Ei, você é precioso para o Senhor. Deus lhe deu algo maravilhoso para impactar a vida de muitas pessoas. Você é exemplo. As pessoas lhe olham como espelho. Você é favorecido. Jesus Cristo acredita em você, morreu por você, está com você. Tem tantas bênçãos depositadas na sua vida. A gente não pode olhar simplesmente para as circunstâncias que estão acontecendo à nossa volta, não, meu irmão. Olhe para o que o Senhor disse, porque o que Ele disse é verdade. E o que Ele falou vai acontecer na sua vida. Independente do tempo, porque passaram-se 13 anos até a promessa de José, a visão de José acontecer. Mas José permaneceu firme 13 anos. 13 anos só de sofrimento, porque você não vê uma coisa boa que acontece com José. Só de sofrimento. Mas ele permaneceu, perseverou. E assim vamos ser, eu e você. Nós vamos permanecer fiéis, nós vamos perseverar. Não vamos olhar para as circunstâncias, vamos olhar para as promessas do Senhor, para o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém. Busque ao Senhor, meu irmão. José tinha diante dele o quê? Uma expectativa versus realidade, né? A expectativa, não sei se vocês já tentaram fazer algum tutorial na internet de maquiagem, né? Quando você vai fazer tudo lindo, quando você vai realizar, fica um desastre, né? Tô falando isso para as mulheres, os homens não, claro, né? Mas você olha e fala, ele tinha uma expectativa, né? Vai ser fácil, vai se realizar. Agora tudo na minha vida vai ser top. Porque o Senhor falou comigo que eu ia ser o governador. Glória a Deus. E tudo ia, e durante a caminhada só flores e purpurina. Né? Mas não aconteceu bem assim, meu irmão. Ele teve um choque de realidade. Ele virou um escravo. Mas José demonstrou ser humilde aos olhos do Senhor e permaneceu fiel, embora as circunstâncias possam não cumprir as expectativas. E eu queria dizer uma coisa para você. Aquele que é constante, sabe o que quer, luta com determinação, planeja com foco e persevera na caminhada. Amém? Eles não vivem a sua vida apenas sendo guiados e levados pelas circunstâncias. Mas vive sua vida sendo resposta e reagindo à promessa que Deus deu a nós. Nós não simplesmente vamos ser, todo mundo está dizendo para eu agir dessa forma. Não, você vai agir de acordo com como Deus quer que você haja. Com a identidade que Deus colocou na sua vida. Amém? Se todo mundo lá fora está dizendo para você mentir, meu irmão, você não vai mentir, não. Você vai ser a pessoa que vai ser diferente. Você vai ser aquele que vai ser luz. Amém? Planejar com foco. Por quê? Porque nós não estamos focando no caminho. Não sei se vocês sabem, mas nós temos um alvo a chegar. Um destino a chegar. Nós temos uma eternidade com o Senhor. De vitória, sem dor, sem ranger de dentes, né? Sem sofrimento. Glória a Deus, tudo isso que a gente está passando aqui é passageiro, isso é só uma caminhada. Nós estamos olhando para um alvo. Qual é esse alvo? Cristo. Amém? Então é para Ele que nós vamos olhar. E durante essa caminhada, né? Muitas vezes a gente vai precisar realmente abdicar de coisas que é normal. Você vê um atleta que quer ganhar uma medalha, que quer ser um campeão olímpico, a vida dele é adaptada a isso. Ele não come qualquer coisa,
ele precisa dormir os horários corretamente, ele precisa fazer exercício, malhar, né? Para deixar seus músculos fortes, porque não é só um atleta, vou correr. Não, ele precisa deixar os seus músculos fortes para poder correr bem. É ou não é? Mesmo muitas vezes ele não gosta de malhar, mas ele entende, eu preciso malhar. Um exemplo, ele precisa malhar para quê? Para completar a corrida da melhor forma. Então, a vida dele é adaptada para aquele propósito. Da mesma forma, nós. Muitas vezes vão ter coisas que a gente não vai querer fazer, mas por amor ao Senhor, a gente vai fazer. Por amor ao Senhor, você está aqui hoje de manhã. Podia estar dormindo, podia estar na praia, podia estar fazendo qualquer outra coisa na sua vida. Mas hoje, você escolheu estar aqui, você escolheu receber do Senhor. E deixa eu dizer, Deus está vendo as suas escolhas e se alegra com isso. Quando a gente escolhe, quando a gente prioriza o Senhor, mais do que qualquer pessoa que a gente deve agradar, a gente deve agradar a Deus e Ele está vendo. Ele está vendo todo sacrifício, toda renúncia que você está fazendo para Ele. A gente não tem que agradar ninguém nessa terra não, meu irmão, é ao Senhor. Que é tão difícil, é muito mais fácil agradar a Deus, sabe? Eu vejo isso, porque o homem é difícil demais. Tudo o homem acha ruim, né? É complicado. É ou não é? Amém? O segundo ponto que eu queria falar, queria que vocês deixassem aberto lá em Gênesis do 39, capítulo 39, versículo do 2 ao 5. Sabe, de acordo com a Bíblia, José, ele era um homem próspero. A palavra diz que que Deus via José como um homem próspero. Mas todo mundo que olhava à volta dele via o quê naquele momento? Um escravo. José estava na condição de um escravo, mas ele não era aquilo. Ele era um homem próspero. Todo mundo poderia ver, olhar para José e dizia, era um escravo. Mas Deus, quando olhava para José, via o quê? José é próspero. Amém? Vamos ver lá em Gênesis 39, do 2 ao 5, diz assim. O Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça em seus olhos, e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Sabe, a gente precisa ver essa mensagem não como algo particular de José, mas algo também que é para mim e para você. Nós somos favorecidos pelo Senhor. Nós somos prósperos no Senhor. E tudo que a gente botar na nossa mão, meu irmão, irá prosperar. Deus está conosco. Amém. A gente pode, onde chegar que a gente no lugar que a gente trabalhe, onde quer que a gente chegue, aquele lugar também vai prosperar. Porque nós estamos ali. Porque o Senhor nos favoreceu. Não somos nós, amém? Não somos nós. É Deus através de nós. Porque Deus escolheu nos usar. Escolheu estar conosco. O Senhor nos favoreceu. É Ele, é tudo sobre Ele, amém? Porque Ele morreu por nós e tem promessas a nosso respeito. Então, quando a gente responde a Deus com fidelidade, todas as promessas na palavra do Senhor irão se cumprir. Né? Quantas vezes, uma vez, um exemplo, né? Já aconteceu algumas vezes. Mas eu entro na loja, vou no shopping, eu entro na loja, a loja está vazia. Do nada, isso aconteceu recentemente. Fui ver um tênis, eu entrei na loja, a loja vazia. Do nada, meu irmão, do nada. Encheu aquela loja. E foi gente que as vendedoras pararam, olharam assim uma entre as outras e falaram assim, nossa, do nada essa loja encheu. Que negócio estranho. Elas comentando, né? Aí eu comentei, né? E dentro de mim eu já
A gente precisa ter essa consciência de quem nós somos, amém? Falar, é Deus em mim, isso é porque eu cheguei, que Deus chegou através de mim. Aí, quando foi, do nada, né, ela comentando que estranho, porque o dia todo não tinha chegado a quantidade de gente que estava lá. Aí eu fui pagar o tênis. No que eu fui pagar, a vendedora olhou pra mim e falou, tu é crente, né? Aí eu fiz, sou, mulher, como é que tu sabe? Ela fez, não, porque a gente te conhece, eu já fui crente também um dia. E aí ela começou e deu uma abertura para eu ministrar na vida dela. Olha só, nós somos luz onde quer que a gente chegue, meu irmão. Nada do que a gente faz é por acaso, tudo tem um propósito. Amém? Deus faz assim. Ele prepara todo o ambiente para que a gente possa cumprir o propósito que Deus está nos chamando, mas a gente precisa estar sensível. Amém? Desde o momento que aquela loja se encheu e a vendedora começou a conversar ali, eu já sei, Deus tinha alguma coisa para fazer nesse lugar. Alguma coisa Deus quer fazer nesse lugar. Algo sobrenatural está acontecendo aqui. A gente precisa ser espiritual e ser sensível à voz de Deus, ao chamado de Deus, a quando Ele quer nos usar. Ele faz assim, meu irmão. Amém? Mas às vezes a gente está tão angustiado, tão amargurado, murmurando com tudo, que Deus está falando, ei, estou aqui, você não percebe. Porque está se preocupando demais com os problemas. Deixa os problemas para lá, meu irmão. Entrega ao Senhor aquilo que você pode fazer. Você já fez. Se não tem o que fazer, entrega ao Senhor, que Ele resolve melhor que nós. Ele está trabalhando. Enquanto a gente está cuidando das coisas do Senhor, Ele está cuidando das nossas coisas. Amém? Descansa, meu irmão. Descansa. Amém? Você precisa se ver como Deus te vê. Independente, você pode... Andressa, mas eu estou passando por um problema financeiro tão... Deus lhe vê como uma pessoa próspera. Amém? Aleluia. Nós não devemos pensar nem além, nem aquém de nós mesmos. Tem gente que acha bonito. Não quero não, falar de Deus não. Tenho vergonha. Não, deixa eu aqui atrás mesmo no meu cantinho. E chama isso de humildade, né? Tá pensando o quê? Aquém de si mesmo. Mas também tem pessoas que pensam além de si mesmo, que se acha, né, o rei da cocada preta. Né? Tem pessoas, não, meu Deus, o que é que essa mulher tá falando aí? Eu ministro melhor que ela, podia estar eu ali. Né? Não tem pessoas que se colocam nesse lugar de melhor que o outro. Mas, minha gente, a gente não deve pensar nem aquém, nem além de nós mesmos. Sabe por quê? Porque a gente tem pensamentos em nós mesmos. A gente tem que pensar mais em Deus. Até mesmo quando a gente está achando que a gente está sendo humilde, mas na verdade é um pecado. Porque você tá preocupado com a sua reputação. Eu estou preocupado com a minha reputação quando eu ajo dessa forma. Mas a gente tem que colocar o Senhor no centro da nossa vida. É tudo sobre Ele. Amém? Não é sobre a nossa reputação, não é sobre nós, é sobre o que Deus quer de nós. Então eu já cansei, eu já não tenho mais identidade, não. A minha identidade agora é Cristo. Amém? Deus, eu dizia assim, né, que eu era muito tímida. E eu dizia que eu não queria estar ministrando. Quando o Rômulo bota para pregar, eu digo, ai meu Deus do céu. Mas aí eu lembro, minha identidade no Senhor. Ei, não sou eu, é Deus. Eu vou responder ao chamado dEle. Né? Às vezes a gente fala, mas eu não tenho um chamado para o departamento infantil. E às vezes é o lugar onde Deus quer que a gente fique, no departamento infantil, para tratar a nossa vida com aquelas crianças. Trata a gente, meu irmão, é uma bênção. Trata a gente com força. A vontade de falar, ai, que vontade de pegar a orelha desse menino. Né? Mas Deus está querendo tratar você, está querendo tratar você a ser mais paciente, a ter domínio próprio, a ser mais longânimo. Amém? Às vezes você diz, mas eu nunca tive um chamado para criança. Mas se disponha, Deus, onde quer que o Senhor quer me usar, o que é que o Senhor quer fazer de mim. Esteja sensível, não faça apenas aquilo que você quer, não, meu irmão. Deus sabe o que você precisa. É Ele que sabe, a gente não sabe de nada, não. Ele sabe daquilo que você precisa ser tratado.
Às vezes, quando eu passo por algumas situações difíceis, né? É nesses momentos que Deus me revela o meu pecado, que às vezes se eu não tivesse passado, eu nem sabia que eu tinha. E eu falo, rapaz, estou precisando orar mais. Estou precisando orar mais. Então tem situações que Deus está querendo, que a gente passa, e Deus querendo nos mostrar também o que precisa ser tratado na nossa vida. Não é para a gente ficar murmurando e reclamando, não. É para a gente ser melhor. Amém? Avançar. Como eu disse, nosso propósito, nosso alvo é Cristo. E o que Deus quer de nós é que a gente esteja cada vez mais parecidos com Cristo. Então, a nossa vida é uma vida para ser vivida, para estar a cada dia mais parecida com Cristo. As bênçãos é um processo para isso. Amém? As bênçãos que Deus nos dá, as finanças, né, a prosperidade e tudo, é para que no fim a gente possa estar com o Senhor. É só um meio para que a gente possa estar cada vez mais parecido com Deus. Amém? Em Gênesis capítulo 41, do versículo 14 ao 16. Diz assim: Então mandou Faraó chamar José, e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas. E apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz. Amém? Então, o que foi que aconteceu aqui, né? José foi um escravo. A Bíblia diz que José foi, se ressaltou, como é a palavra? José, ele foi o melhor escravo. Como é a palavra, amor? Destacou, isso mesmo. Ele se destacou como escravo. E aconteceu que o Faraó se agradou de José e colocou ele para cuidar de todas as coisas da sua casa. Mas aí, não só o Faraó se agradou de José, mas a esposa do Faraó também se agradou de José, né? E ficou dando em cima de José. E aconteceu que, no fim das contas, ele fugiu da esposa, fugiu da tentação, mas aí a esposa, com raiva, disse ao Faraó que ele tinha traído, que ele tinha dado em cima dela, né? E aí foi um moído, o Faraó ficou horrorizado, e aí mandou eles para onde? Para a prisão. Aí quando José chegou na prisão, o que foi que José fez? Ele foi, se destacou também naquela prisão e foi eleito também para governar, né, aquela prisão. E aí o que foi que aconteceu? Um belo dia, né, José teve, na verdade, o Faraó mandou um carcereiro e o padeiro para a prisão, e o copeiro, e eles estavam tristes naquela prisão e tiveram um sonho. E José perguntou: por que vocês estão tristes? E eles disseram: eu tive um sonho, não tem ninguém que interprete. Aí José interpretou o sonho, e José falou, né? Olha, lembre de mim quando sair da prisão, pro padeiro, pro copeiro. Aí, quando eles saíram da prisão, o copeiro lembrou de José? Não lembrou. Ah, gente, que trágico, né? O pobre. É rir para não chorar, né? O copeiro não lembrou de José. Então, gente, às vezes a gente quer dar um jeitinho, né? De fazer as coisas acontecerem. Mas, meu irmão, quem sabe o tempo certo das coisas acontecerem na nossa vida é o Senhor. Amém? Como é que pode o copeiro esquecer de José? Que livrou ele da prisão. Mas simplesmente não era o tempo certo dele sair dali. 2 anos depois, acredito, acho que a Bíblia fala que foram 2 anos depois, foi que o Faraó teve um sonho e foi que o copeiro foi se lembrar que tinha um intérprete na prisão. Só 2 anos depois, meu irmão, não adianta a gente dar um jeitinho para as coisas. O tempo é de Deus.
A gente tem que confiar e descansar nele. Amém? Mas o que mais me impressiona nisso é que quando José, ele chega a Faraó, ele diz o seguinte. Faraó pergunta, né? Ouvi de ti dizer que quando ouves um sonho, interpreta. E José respondeu ao Faraó, dizendo, isso não é de mim. Deus dará a resposta de paz ao Faraó. Ou seja, José estava colocando toda a honra e toda a glória para o Senhor. Ele estava dizendo, sim, eu interpreto, mas não sou eu, é o Senhor. Isso mostra que José não estava amargurado, meu irmão. Ele estava descansando no Senhor. E quando teve uma oportunidade dele aparecer, ele disse, não sou eu, é Deus. Amém? Que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor. E em todo tempo a gente esteja apontando para Ele. Não é a nossa eloquência. Não é a nossa beleza. Mas é o Senhor. O Senhor em todo tempo na nossa vida. Então, que responsabilidade, meu irmão, nós somos espelhos do Senhor. Né? Essa frase é muito verdade. Muita gente diz que nós somos a Bíblia que muitas vezes as pessoas não leem. E é que as pessoas vão ler. Isso é verdade. Nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler. Porque nem sempre as pessoas vão abrir a palavra e ler a Bíblia. Mas elas vão ver a palavra em nós. E vão ser alcançadas através da nossa vida. Olha só que responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de ajudar aquela pessoa a ir para o céu e para o inferno. Dependendo de nossas respostas. Amém? É forte. Misericórdia. Ai. Tá vendo? Por isso que a gente tem que confiar em papel, né? Mas abriu aqui, que susto. Do nada deu um apagão. Mas amém. Amém? Queria que vocês abrissem lá em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 17. Sabe qual é o problema maior de tudo isso, meu irmão? É que quando a gente tem muitos talentos, muitas habilidades, a gente tende a achar que tudo que a gente conquistou foi por nossa causa. Foi nosso esforço. E a gente deixa de olhar para o favor de Deus. Sabe? Isso é muito perigoso. Tudo que você tem hoje, meu irmão, foi Deus lhe abençoando. Foi Deus colocando a mão. Só que muitas vezes a gente não olha para essas coisas. Decide olhar para o lugar errado. Tem tanta coisa boa acontecendo na sua vida. Tanta coisa boa. José não tinha nada como escravo. O que é que ele poderia tirar proveito de ser um escravo? Mas ele tirou algo de bom dali. Amém? Então tem algo na sua vida, meu irmão. Deus já colocou algo em você para fazer com que você saia dessa situação, dessa circunstância. Amém? E a gente deve mudar a nossa confissão, né? Não orar mais, Deus, muda as minhas circunstâncias. Mas a gente deve orar, Deus, transforma-me para que eu possa estar à altura dos acontecimentos. Quando a oportunidade chegar, e ter o caráter para ser capaz de lidar com ela. Amém? Para que a gente não se perca. Quando finalmente as coisas começarem a dar bom para a gente. Amém? Mas que a gente permaneça fiel. Não sou eu, é o Senhor. Amém? Deus me curou. Deus me fez prosperar. É Deus através de mim. É por isso que muitas vezes Deus prefere usar os improváveis, né? Os que não têm, os que têm pouquinho talento. Porque esse sim sabe reconhecer. Foi Deus. Foi Deus na nossa vida. Você é o improvável do Senhor? Eu sou. Eu sou o improvável de Deus. Mas Deus escolheu me usar. E glória a Deus por isso.
Deus é maravilhoso. Em 2 Coríntios, o capítulo 4, versículo 17 ao 18, diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? José, em momento nenhum desistiu, murmurou. De que adianta servir a Deus? Porque desde que eu comecei, que eu tive a visão, né? Nada deu certo na minha vida. Não me levou a lugar nenhum servir esse Deus. Vou desistir. Ele não ficou em nenhum tempo enchendo sua mente com essas coisas que Satanás colocava na cabeça dele. Mas José ficou 13 anos firme, confiando em Deus. Esses 13 anos de dificuldade, firme, confiando em Deus, apesar de tudo. Lá em Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Ele já deu o que você precisa para passar por essa dificuldade. Ele está contigo. Amém? E o mais impressionante é que José fez tudo isso sem o Espírito Santo. Dentro. Porque tem o sobre e tem o dentro, né? Naquele tempo estava sobre. Aí, se você quer saber mais a respeito, tem o livro. Espírito Santo dentro e sobre. Que está na nossa livraria. Não é? Se aprofundar mais na palavra. Mas o Espírito Santo estava dentro de José. Sobre José. Nós que temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, nós podemos fazer muito mais, meu irmão. Porque nós temos a ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Eu tenho certeza. Alguém aqui já foi escravo? Foi vendido pelos seus irmãos? Não, né? Foi preso injustamente? Acredito que não, né? Mas José passou por tudo isso. E ainda foi aprovado. Né? E Deus deu vitória sobre a vida dele. Então, o que são os nossos problemas, né? Diante do Senhor? Nada. Amém? E o que eu acho também muito interessante é que José, ele não só não murmurava, como ele também estava sensível à necessidade das outras pessoas. Porque, veja bem, ele estava liderando lá, né, na prisão, não sei como é que pode isso, mas ele conseguiu essa proeza, né? Tinha um cargo de confiança ali, na prisão. E aí, ele percebeu que duas pessoas não estavam bem, estavam tristes, né? Lá em Gênesis 40, versículo 7, acredito. Não vou ler, mas se você quiser se situar, né? E ele olhou para aquele copeiro, aquele padeiro e falou assim: por que vocês estão tristes? Sabe? Ele não olhou para a dor dele. Ele não olhou para a situação que ele estava passando. Mas ele viu que duas pessoas estavam tristes. Ele se importou com o outro. E muitas vezes nós estamos tão naquele casulo de dor que a gente fica num lugar de vitimismo. Sabe? E esquece que a pessoa do nosso lado também está sofrendo. E mesmo José passando por tudo aquilo, ele foi usado também para ser uma resposta de oração na vida daquele padeiro, daquele copeiro. Ele se importou com eles. E sabe, todas as vezes que eu estou sofrendo, quando eu ajudo alguma pessoa, eu esqueço a minha dor. Não sei se com você é assim. Sabe? Porque enquanto a gente está dando, a gente está recebendo também, né? Amém? Então a gente precisa parar de ser egoísta, de olhar somente para nós. Ah, mas eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Começa a olhar para o outro também. Começa a ser resposta na vida do outro. Começa a reagir a essa circunstância.
Não fique nesse mood nessa estigma, né? Vamos falar uma palavra mais chique. Nesse lugar, melhor dizendo, nesse lugar de tristeza, nada acontece comigo. Olha para a pessoa, você já vê um semblante triste, caído. Misericórdia, meu irmão. Se alegre. Se alegre no Senhor, a Bíblia fala. E deixa eu dizer, quando Paulo falou isso, ele estava dizendo de uma prisão. E não estou dizendo das prisões de hoje em dia, não, porque a de hoje ainda está boa, viu? Tem TV, tem tudo lá. Se brincar, estão melhor que a gente. Brincadeira, está repreendido, em nome de Jesus. Vocês me entenderam, né, gente? A gente está muito melhor, mas eu estou dizendo assim, né? Quem não cozinha, né? Enfim. Não paga aluguel, né? Tem comida de manhã, de tarde, de noite. Tem uma TVzinha lá. Mas é só brincadeira, tá, gente? Por favor, pelo amor de Deus. Mas, Paulo estava falando para alegrar numa prisão fria, minha gente. Fria. Numa prisão que não tinha nada disso. Não se a gente for pesquisar na história como eram as prisões de antigamente, a gente vai ter uma noção maior de como ele estava sofrendo naquele lugar. E ele, diante daquele lugar de sofrimento e dor, ele falou o quê? Alegrem. Alegrem-se no Senhor. E essa é a nossa perspectiva. A gente tem que se alegrar em Deus. Andressa, mas eu não estou conseguindo me alegrar. Mas comece a orar, meu irmão. Senhor, me ensina a ver como o Senhor está vendo. Eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Eu tenho certeza que eu vou ser mais que vitorioso. Começa a colocar um louvor, né, que exalte ao Senhor, um louvor que anime a sua alma. Começa a declarar, render graças a Deus e aquela circunstância vai mudar. O seu dia vai se tornar outro quando a gente toma essa atitude. Amém? Tem coisa que depende de nós. A gente pode tornar as coisas mais difíceis, sabe? Sabe o que a gente torna as coisas mais difíceis? Quando a gente começa a meditar nas coisas ruins que estão acontecendo. Amém? A gente pode melhorar o nosso dia, meu irmão. Escolha. Hoje o dia vai ser melhor. Independente, pode acontecer o que for. Hoje o dia vai ser melhor. Amém? Seja usado. E a fidelidade de José a Deus não só afetou o povo do Egito, porque, voltando à história de José, né, para terminar e concluir. José, o faraó teve um sonho, né? E José foi lá como resposta ao sonho do faraó. E era aquele sonho bem doido, né? Das espigas, tinha umas vacas, e uma espiga comia a outra, e não sei o que das vacas. Era um negócio bem doido, né? Aquele tipo de sonho mesmo. Mas a Bíblia fala que o faraó se inquietou daquele sonho. E aí, quando José foi interpretar, ele disse o seguinte, vão vir 7 anos de fome. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então, Deus, antes da circunstância difícil, antes da escassez, Deus deu um tempo de abundância e provisão. Amém? Não estou lembrada se foram 7 anos de abundância, mas foram alguns anos de abundância. Só sei que esse tempo de abundância supriu toda a necessidade que faltava durante aqueles 7 anos de escassez. Sabe, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. A gente vai passar por tempos difíceis, tá? Não estou profetizando a sua vida, não. Vai acontecer com todos nós passamos por tempos difíceis. Mas enquanto a gente está bem, o que é que a gente tem feito com o nosso tempo? A gente tem insistido da palavra? Sabe, porque o tempo de escassez pode ser muito melhor. Se a gente tiver um bom armazenamento espiritual na nossa vida. Quando chegar o tempo de dor, de angústia, a gente vai estar cheio. A gente não vai passar fome espiritualmente, não. Amém? Busque ao Senhor, meu irmão. Busque ao Senhor. Para que quando você precisar, vai sair de você palavra. Não é murmuração. Amém?
Glória a Deus. Eu vou ler uma historinha, eu e minhas histórias, né? Eu queria chamar o louvor para concluir. José tinha uma visão para a sua vida. E essa visão, esse propósito, foi o motivo para ele não desanimar. Graças a isso, como eu disse, não só as pessoas do Egito, mas todos os povos ao redor foram abençoados por causa da fidelidade a Deus de José. Pessoas foram salvas da fome. Deus é bom porque Deus arquitetou tudo isso para que o seu povo fosse suprido também. Sabe? José foi resposta, porque ele permaneceu firme. E nós também somos resposta para outras pessoas. Que das nossas feridas saia um poder para curar. Estamos passando por problemas, mas esses problemas vão servir para ajudar também outras pessoas. E a gente vai passar bem por eles. Ei, Deus já esteve no seu futuro. Tudo já deu certo. Andressa, como vai dar? Não sei, só sei que vai. Porque não existe gigante maior do que Deus. A gente não precisa ficar se justificando, a gente não precisa ficar perdendo tempo com essas coisas, com tristeza, com angústia, com murmuração. Entrega ao Senhor. Amém? Continue fazendo as coisas que Deus colocou na sua mão com excelência. Faça o melhor que você pode. A escravidão não é o fim da história. Amém? Confie em Deus. Esse não é o fim da sua história. Esse não é o fim da sua história. Deus tem algo muito melhor preparado para você. Mas você precisa ser perseverante, persistente. Continue, meu irmão, sendo fiel. Continue agradando ao Senhor. Vale a pena. Tem uma historinha e eu vou terminar com isso. Também queria que você prestasse bem atenção. É uma história verídica. Amém? O nome desse rapaz é Tony Dungy. Tony Dungy é um dos nomes mais respeitados do futebol americano. Um homem de fé, caráter e serenidade. Conhecido tanto pelas suas vitórias dentro de campo, quanto pela maneira como conduz sua vida fora dele. Mas sua força não nasceu nas vitórias, nasceu nas lutas silenciosas que ele presenciou ainda menino. Tony cresceu em uma época em que os Estados Unidos ainda viviam a segregação racial. Seu pai, Wilbur Dungy, era um homem educado e íntegro, mas vivia as limitações impostas pela cor da pele. Ele trabalhava como biólogo e professor, mas não tinha direito de se sentar em qualquer lugar do ônibus. Por lei, deveria ocupar os assentos do fundo. Um dia, o pai de Tony decidiu que não aceitaria aquela humilhação. Não fez protestos barulhentos, não reagiu com ódio, apenas optou por andar. Caminhava até o trabalho todos os dias, com dignidade e silêncio. Enquanto caminhava ao lado do filho, dizia: Tony, não reclame. Encontre maneiras de tornar as coisas melhores. Conquiste o respeito das pessoas. Essas palavras se tornaram o alicerce da vida de Tony Dungy. Anos mais tarde, ele se tornaria treinador da NFL e enfrentaria seus próprios desafios. NFL é uma equipe de basquete, uma liga de futebol americano, tem nada a ver, né? Mas tudo bem. É uma liga de futebol americano lá nos Estados Unidos. Muitos duvidaram que um homem negro pudesse liderar um time até o topo, mas ele escolheu seguir o mesmo caminho do pai, sem amargura, com trabalho, fé e integridade. Em 2007, Tony Dungy fez história ao se tornar o primeiro treinador negro a vencer o Super Bowl, o maior campeonato do futebol americano. É isso mesmo, futebol americano.
Naquele ano, ele foi convidado à Casa Branca com sua equipe campeã. Enquanto o ônibus passava pelas ruas próximas de onde seu pai um dia caminhava para o trabalho, Tony olhou pela janela e sorriu. Agora ele e o pai estavam sentados na frente do ônibus, um símbolo de vitória não apenas no esporte, mas da vida. Sabe? O que é que tem em comum entre a história de José e desse Tony? Nenhum deles reclamaram das circunstâncias. Nenhum deles fizeram barulho para ter por justiça, mas conquistaram o respeito das pessoas com excelência. As pessoas viam nele a excelência e era assim que ele conseguiu vencer na vida. Amém? Eles se submeteram ao Senhor, abraçaram as oportunidades de servir, venceram as adversidades e as decepções. Os dois tiveram um espírito excelente e encontraram formas de tornar as coisas melhores. Amém? Encontre formas, meu irmão, de tornar as coisas melhores. Deus já lhe deu algo muito precioso. Deus lhe deu o Espírito Santo. Deus lhe deu a vida eterna. Deus lhe deu tudo que você precisa. O Espírito Santo está em você. A nossa mente muitas vezes não consegue entender, mas a gente tem que dar respostas pelo Espírito. E a gente só se fortalece no Espírito quando a gente está dando tempo de qualidade a Ele, nas nossas devocionais, nas nossas orações, se fortalecendo no Senhor. Encontre um meio de tornar as coisas melhores. Amém? Deus já tornou as coisas melhores para você. A sua vitória está nele. É Ele que vai justificar a sua vida. Precisa perder tempo. Falaram mal de mim. Que injustiça. Meu irmão, Deus lhe justifica. É tudo sobre Ele, amém? É tudo sobre Jesus. Então que nessa semana você comece com uma atitude diferente. Comece rendendo graças ao Senhor. Comece agradecendo a Ele por